É verdade, minha amiga Bola. Estou envelhecendo. Mas repara que só envelheço no rosto. No coração nunca. Fica tranquila. As rugas não me doem. O segredo é simples. Todas as bolas do mundo sabem que a vida é sempre um brinquedo. Menino, rapaz, homem feito, em qualquer tempo. Minha vida tem sido um passatempo. Passe de mágica, bola que passa, impressentida, tecendo na relva a teia infinita das minhas ilusões. Armando Nogueira, passatempo na relva. Eu sou o Thiago Flores, no podcast Uma Boa Prosa. Em 2019, o projeto Associação Mineira de Desenvolvimento Humano, AMDH, tornou-se o Betim Futebol, com o intuito de representar a cidade na região metropolitana de Belo Horizonte e no estadual. A equipe estreou na segunda divisão do Campeonato Mineiro, a popular Terceirinha, em 2019. Foi vice-campeã, atrás apenas do Pouso Alegre, e subiu para o módulo 2 no ano seguinte. Depois de bater na trave nos anos anteriores, em 2024, a equipe conquistou a competição e subiu para disputar o Campeonato Mineiro de 2025, na primeira divisão. Para falar sobre esse tema que é a paixão nacional, nosso convidado é Frederico Pacheco, ou Fred, presidente do Betim Futebol. Seja muito bem-vindo, Fred, no nosso podcast Uma Boa Prosa. Obrigado pelo convite, Thiago. Sempre bom falar com você e bom falar de futebol também, do Betim Futebol, né? Vamos bater um papo aí legal e levar as novidades do Betim. Isso. E a gente faz um início mineiro, Fred, que o início mineiro é o seguinte: você é filho de quem, você mora onde, você mexe com o quê? Eu sou filho do Otacílio e da Luciana, né? Meus pais vieram para Betim, como muitos outros, para trabalhar na Fiat. Meu pai veio para trabalhar na Fiat, né? Na área de transportes e, enfim, empreendeu aqui, estamos aqui até hoje. Eu mexo com futebol, né? Assim, a vida inteira. Tentei ser jogador, enfim, depois formei em educação física, fui trabalhar como treinador primeiro, né? Fundei o projeto aqui da MDH, que foi fundado em 2012, num primeiro momento com cunho mais social. A ideia nossa naquele momento era dar oportunidade para os jovens da cidade que não tinham oportunidades no futebol, ingressar num projeto que pudesse colocá-los em visibilidade a nível estadual, que era o nosso objetivo naquele momento. Projeto que eu considero o projeto mais esportivo, mais vitorioso da história da cidade, porque esse projeto, colocou vários meninos aí disputando o Campeonato Brasileiro hoje da Série A, tem atleta nosso que disputou Champions League, Seleção Brasileira, e a condição do projeto tornou o Betim Futebol, né? Chegamos no Betim Futebol, né? Você foi um técnico mais novo a treinar uma equipe no Campeonato Mineiro. Fui no Campeonato Mineiro, acho que na Copa São Paulo Futebol Júnior também, as duas. Você tinha quantos anos? E qual equipe era? Na Copa São Paulo, acho que eu tinha 27, era pelo América, né? Em 2018, acho que é. E o Campeonato Mineiro Profissional em 2019 pelo Vila Nova de Nova Lima. Essas duas aí. Então você já tem essa bagagem. E como é que foi essa transição de o sonho de jogar futebol para depois para treinador? O sonho de jogar futebol, na verdade, acho que quase todos os meninos do Brasil aí que gostam de futebol tiveram, né? A minha infância, juventude... Isso é como técnico, não é isso? Não, isso é esse ano no Betim, lá no Independência, jogo contra o Itabirito. Tá. Isso é só o crachá ali. Mas assim, aí a vida de futebol, né? Joguei futebol aqui em Betim em vários lugares, tentei prosperar em outros momentos também. Quando foi chegando a determinada idade ali, a gente vai se deparando com a realidade da maioria, né? De que aquilo não vai acontecer. Eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria seguir no futebol em alguma área, né? Então, especializei, fiz os cursos de treinadores, fiz educação física, fui trabalhar. Comecei no projeto aqui em 2012, né? A gente tinha na época no projeto categoria infantil e juvenil. A gente tinha um treinador no infantil, eu no juvenil, mas na época de projeto, você sabe como é que é projeto, treinador faz tudo, né? Faz tudo, Então, foi, acho que uma escola boa pra mim também. Na época, a gente mexia com registro de jogador, o treinador mexia com registro, pegava documentação. Então, assim... o projeto da MDH e do Betim me preparou não só para ser treinador, como me mostrou um pouco de tudo também daquilo que o futebol necessita na parte da gestão, né? Aí, com o desenvolvimento do projeto em 2014, a gente tinha um outro clube profissional aqui na cidade tentando
trilhar o caminho que o Betim trilhou naquele momento. Eu fui convidado para trabalhar lá no profissional, trabalhei em 2014, fizemos uma boa campanha, mas não subimos na terceirinha, né? Em 2015 eu fui para o Ipatinga Futebol Clube, disputar o módulo 2, disputei o módulo 2, fizemos uma campanha boa, classificamos para as fases finais, mas não subimos. Em 2016 eu retornei para o Betinense, que era esse clube aqui na época, né? E aí a gente subiu da terceira para a segunda, para o módulo 2, e aí nesse acesso teve o convite para trabalhar lá no Sub-20 do América. Eu fui, fiquei um ano no América, disputei a Copa São Paulo de 2018, depois fui pro Cruzeiro, fiquei no Cruzeiro também o ano de 2018 até o final, e depois fui pro Vila Nova. A transição, acho que ela foi natural porque, apesar de ter trabalhado como treinador, né, eu sempre tive próximo na gestão nos lugares onde que eu tive, né? Você sempre foi um dirigente ali também. Querendo ou não. A exceção de Cruzeiro e América, que eu trabalhei na base, como treinador na base, e as coisas chegam prontas, vamos dizer assim, né? Você faz ali o seu papel na gestão da categoria. Nos outros clubes todos, inclusive no interior, o treinador acaba sendo um gestor do clube ali em clube menor, né? E o próprio projeto aqui já tinha me preparado para isso. Eu tive aprendizados no interior aí positivos. O próprio ano de 2015 no Ipatinga, lá que o clube vivia um momento muito complexo, mas para mim que estava ali buscando uma experiência, foi importante, teve uma valia legal. A própria passagem no Vila, assim, eu tive escolas muito boas do que não fazer, né? Então, assim, eu sabia o que não poderia ser feito para que a gente tivesse sucesso, né? Onde não podia errar. Exatamente. Isso me preparou e aí voltamos para cá, assim, desde o início lá da MDH, esse momento que a gente está vivendo aqui era idealizado como algo de sucesso. Se a gente tivesse sucesso e êxito, a gente chegaria nesse momento que o Betim está vivendo hoje, de desfrutar, assim, de disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, que é difícil, né? Um estado do nosso tamanho, do potencial financeiro que tem, você só tem 12 clubes na primeira divisão, então já é um funil muito estreito, né? E esse ano agora a gente venceu um funil ainda maior, que é também de entrar no Campeonato Brasileiro, que é um outro funil. Então, a ideia agora é a gente representar a cidade bem, né? Ser realmente um clube quisto e bem quisto pela população, que isso acho que é um objetivo que a gente já está atingindo também, e aí a partir daí vai muito do trabalho que a gente vai fazer, da formação. A gente está voltando os olhares nossos do Betim cada vez mais para a formação, né? Nos últimos anos, em função da pandemia e do pós-pandemia, o trabalho nosso de formação de atletas ele foi muito prejudicado, né? Você ficou 1 ano e meio sem poder ter os jogadores morando aqui em alojamento por causa das questões da pandemia, da Covid, e aí o retorno para um clube menor é sempre mais complicado, né? Agora a gente voltou, então nós estamos com desde o sub-10 até o sub-20, então você tem 10, 11, 12, uma gama de meninos, e esse é um dos pilares e dos objetivos nossos para o ano que vem. A gente quer ter aí pelo menos 30% do elenco do profissional de atletas formados na casa. Estamos trabalhando para ver se a gente consegue. E eu te perguntar isso, qual que é a gama de atletas hoje do Betim, das categorias de base, né? Porque a gente só consegue enxergar aquele time profissional do Campeonato Mineiro, mas conta esse bastidor aqui, essa chegada da criança até se tornar ali um jogador ali. E o que o Betim tem hoje? Hoje a gente tem da iniciação até o sub-20, que é a última categoria, né? Então hoje a gente começa no sub-10, que não é mais escola de futebol. A gente teve num projeto anterior um projeto de escola onde os meninos pagavam mesmo como uma escolinha tradicional e entravam no clube, né? Hoje a gente extinguiu esse projeto de escola e já desde os 10 anos a gente tem um projeto de iniciação esportiva de rendimento mesmo, né? Então, hoje começa com 10, aí vem o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 17 e o 20, né? O 10 ao 14 as competições já iniciaram, o 15 e o 17 iniciam agora dia 10 de maio e o sub-20 dia 23 de maio, se não me engano, as competições a nível estadual, né? Então, o grande objetivo nosso é ter cada vez mais os atletas formados no clube aproveitados no time principal, né? Esse ano, se não me engano, a gente tinha 7 jogadores, dos quais, se não me engano, 3 jogaram durante o campeonato, e a nossa ideia para o ano que vem é ter um elenco de 25 a 28 atletas e a gente ter pelo menos 10 atletas, 8 a 10 atletas formados no clube. Alguns meninos formados aqui estão emprestados agora para outros clubes que vão jogar o Campeonato Mineiro do Módulo 2, que começa esse final de semana. Outros estão no nosso sub-20, que a gente já tem mapeado os que são destaque e que o campeonato vai mostrar também, para a gente ter esses 2 elos caminhando muito forte, né? A gente ter atletas no clube mais experientes, reconhecidos pela torcida também, que trazem para a gente um pilar de experiência, de desenvolvimento de carreira mesmo, e do outro lado a juventude e o potencial de desenvolvimento financeiro do clube também, com os atletas da base.
E o que você atribui, ô Fred, o sucesso da equipe nessa temporada? Já que o time ele andou batendo na trave ali 2 vezes, né? Em relação, né, de subir na Série A do Mineiro, o que você atribui esse sucesso que foi? São detalhes, né? Acho que parte do sucesso da conquista, ela é até parte dos insucessos dos anos anteriores, né? A gente sempre teve muito próximo, né? Mesmo quando não conquistava, era na última rodada, em 2 oportunidades a gente não subiu por critério de desempate, número de gols marcados, cartão amarelo. Então, assim, no ano anterior ao ano do acesso, a gente sofreu um gol de pênalti aos 49 do segundo tempo num jogo em casa, onde o empate era nosso e a gente estava empatando, né? Então, assim... de subir para não subir, a verdade é essa, são detalhes que a gente consegue separar ali às vezes em 90 minutos mesmo, né? De fato que a gente fez 3 anos em sequência de trabalhos muito bem feitos, né? Onde o aproveitamento foi muito próximo, inclusive, do ano do acesso. O que foi determinante mesmo foi a nossa potencial de decisão no momento crucial da competição, né? A gente não só subiu como foi campeão revertendo uma derrota no primeiro jogo da final fora de casa e com tranquilidade no segundo jogo. Mando de campo também é algo que fez muita diferença, né? Ao contrário de anos anteriores, onde a gente sofria muito em casa, nos momentos decisivos do campeonato de 2024, o mando de campo fez a diferença, inclusive na final e no jogo do acesso. Nós subimos em casa contra o RT, né? O jogo decisivo foi aqui, e fomos campeões contra o Aimorés também aqui. Então acho que isso aí foi determinante e é determinante no futebol, né? Jogar em casa é muito importante. É muito importante. E o que aí, abrindo essa questão de jogar em casa, como é que esses novos projetos, assim, pro Betinho ir cada vez mais estruturando essa casa? A gente tem, acho que pensando em casa, né, 2 pilares importantes, né? Tem o projeto do estádio em desenvolvimento junto com o município, que está caminhando, e a gente sabe que é um projeto de médio prazo, vamos falar assim, e a curto prazo a gente está, inclusive nesse momento, estudando quais são as ações de impacto imediato, vamos dizer assim, para a temporada que vem, né? Fato que a gente tem que continuar mandando os nossos jogos aqui. Um clube de futebol não funciona sem o mando de campo, sem a cidade, sem a presença, isso é muito claro. A gente tem na Arena Vera Cruz alguns problemas estruturais relacionados muito à própria localização do estádio. Então a gente tem uma possibilidade de uma nova parceria com a outra instituição para a gente tentar viabilizar um campo de jogo em curto prazo, já para janeiro do ano que vem, com um número de assentos maior e com uma infraestrutura de estacionamento, de mobilidade maior, que a gente pretende ajustar isso esse mês. Isso não caminhando, a gente vai partir para obras de infraestrutura na arena e contando também com o apoio do município para a gente viabilizar uma estratégia de mobilidade que dê condições para o torcedor estar mais presente, né? Esse ano a gente sofreu muito no início da competição com restrição de bombeiros e a gente teve que fazer, se não me engano, 3 jogos em casa com um limite de público de 1.000 pessoas, o que é muito pouco pra gente, né? E terminamos com 3.500 lugares. Então a gente quer ter pro ano que vem pro Campeonato Mineiro aí, no mínimo 5.000 lugares disponíveis para o torcedor. Isso é algo fundamental pro desenvolvimento do clube mesmo, tanto pra gente ter a torcida mais perto, quanto pra gente ter receitas, né? Ano que vem a gente vai ter aqui fatalmente Cruzeiro ou Atlético, né? Jogando aqui em Betim e vai ser um marco na história da cidade. Eu não tenho conhecimento de longa data, mas desde que eu conheço e estudo futebol daqui, eu não me lembro de ter ouvido falar de jogos de times da capital aqui, Cruzeiro e Atlético. E a gente vai ter isso ano que vem, é um marco, coloca o nome da cidade em evidência também, tanto no estado quanto no Brasil. Esse ano acho que a gente já colocou, o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo muito marcante do campeonato, né? Mas aqui em Betim vai ser a primeira vez e a gente tem que estar preparado para isso, né? Eu brinco que o jogo do Betim e Cruzeiro, eu sou cruzeirense, mas o Betim, né, é o time do coração de todo mundo que mora na cidade. Mas do cruzeirense, todo cruzeirense ele é betinense. Porque foi a partir daquele jogo, né, que o Fernando Diniz caiu. Aí eu Ajudamos, né? Ajudou. Aí eu brinco, todo mundo fala assim, todo cruzeirense, o segundo time dele do coração é o Betim, não tem jeito. E tem um vídeo aí que o pessoal separou, que eu acho que é muito ligado a essa questão desse sucesso de ter né, ido para a elite do futebol mineiro. Vocês! Glória a Deus!
Comenta esse vídeo pra gente aí, Fred. Tem aspectos aí importantes que demonstram muito do que a gente já conversou aqui, né? Primeiro que é marcante ali a comemoração da torcida na hora do gol, né? Isso é legal. A mobilização dos atletas também, acho que isso é um outro ponto importante da campanha desse ano, né? A gente conseguiu criar uma mescla aqui de juventude, experiência e de atletas que já tinham tido uma passagem aqui no clube e tinham identificação, né? Então, o Paulo é o maior artilheiro, o maior jogador da história do Betim, com o maior número de jogos, maior número de gols, maior número de gols marcados na arena. Então, ele participa do lance ali. O Jardel, que fez o gol, foi um jogador que veio no ano do acesso. Quando nós éramos os últimos colocados na primeira fase, o início da campanha nossa do acesso em 2024 foi o pior início da história do clube. Se não me engano, a gente ficou 4 ou 5 jogos sem ganhar, era lanterna, correndo em risco de rebaixamento, e o Jardel chegou naquele momento e da chegada dele pra frente a gente não perdeu mais, né? Então também criou uma representatividade muito boa aqui para o clube, né? Aí tá o Eurico ali também, que tinha participado do acesso em 2019, retornou, e eu acho que isso foi muito importante, porque para além da questão técnica, né? Sem dúvida nenhuma, a mobilização e o engajamento dos atletas na conquista e nos objetivos do clube foi muito importante. Esse foi um grupo que dedicou muito, que vestiu mesmo a camisa, não só pelas questões financeiras do dia a dia, mas porque queriam realmente criar um sentimento de pertencimento aqui e de colocar o clube numa condição maior, até para que no futuro próximo eles possam retornar também. Uhum. E a base, né, do Betim, ela tem contribuído, ela tem conseguido revelar novos talentos? Sim, historicamente, esse projeto né? todo que você historicamente, desde lá da época da MDH, que a gente sempre revelou muitos, né? Eu não sei em números hoje reais do momento, mas a gente deve ter na faixa de 18 atletas que estão nos clubes brasileiros entre Série B e A, fora os meninos que estão aqui no nosso projeto ainda, né? Então, mas a gente tem o caso de maior sucesso do Betim, que é o Fernando Santos, que é um atacante nosso que foi pro Palmeiras, já foi convocado para a seleção e foi vendido para o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar vendeu para o Red Bull Salzburg. Ele agora está no Red Bull Bragantino, emprestado pelo Red Bull Salzburg, né? E assim, foi um jogador que saiu daqui, que deu retorno tanto financeiro para o clube, quanto retorno de imagem. É um menino que está sempre por aqui, enfim, entre outros vários. A gente tem jogadores hoje no Cruzeiro, tem no Atlético, tem em São Paulo também, enfim, a gente tem no Brasil aí, a gente deve ter aí uns 18 jogadores que já passaram aqui, que tem contrato com clubes e que movimentam financeiramente até hoje o Betim, né? Uhum. Toda vez que um jogador que passou aqui durante um período da formação dele é negociado e a negociação ela tem proveito econômico, ela é uma negociação que tem envolvimento de recursos, o clube recebe uma fatia dessa venda, que é um mecanismo que a FIFA tem, né? Então isso é importantíssimo pra gente, além do que, historicamente, os jogadores formados no clube, e agora eles vão poder jogar no Betim, a gente formava jogadores pro mercado, né? Uhum. Agora a gente mudou o nosso viés e a nossa ideia é ter os meninos aqui até o profissional, para depois a gente fazer a negociação, depois eles já terem jogado no profissional, né? De fato, o engajamento e a mobilização desses meninos, ela é sempre muito maior do que de um jogador que vem de um mercado para cá disputar uma competição. Tem um outro vídeo que ilustra bem isso que você está falando? E aí, Fred, eu queria que você comentasse exatamente isso, porque eu tô vendo o vídeo, né, na Arena Veracruz, onde o time profissional joga. O que é isso para essas crianças, né? Jogar naquele mesmo campo que o time profissional joga e que sabe que o time que joga ali, que é o principal, enfrenta Atlético, Cruzeiro, América. O que é isso na vida de uma criança? Esse eu acho que é um diferencial até que o Betim tem em relação a outras equipes, que assim, a relação tá mais próxima, né? Eu trabalhei no Cruzeiro, lá no Cruzeiro, no Atlético, dificilmente o menino do Sub-12, que eu acho que é essa categoria que tá ali, vai estar tão próximo assim da realidade da ponta final, né? A gente tem jogado os maiores jogos da iniciação e da base esse ano na Arena Veracruz, a proximidade nossa do pessoal da gestão, dos atletas, e a gente vê que isso realmente gera um impacto positivo nos meninos, né? Tá ali no mesmo vestiário que aqueles jogadores estavam, jogar no mesmo campo que eles, não só nos meninos, como na família, né? Nessas categorias aí, até o Sub-14 principalmente, a presença familiar ela é sempre muito assídua, né? O pai, a mãe, o avô, enfim, um parente mais próximo ali sempre está muito próximo, justamente por ser categorias onde os atletas são 100% da região, não vou dizer de Betim, mas de Bicas, Igarapé, Belo Horizonte. Até os 14 anos a gente não aloja e a legislação não permite o alojamento, né? Então isso traz essa sensação de pertencimento maior. Os meninos esse ano, em vários jogos, a gente fez a ação deles entrarem com os jogadores em campo também. Então, enfim, isso é
isso é um pilar, acho que fundamental do sucesso do clube, não da equipe de futebol, mas do clube, né? Esse engajamento que a gente tem aí desde a iniciação até o profissional. A gente já até falou um pouquinho disso sobre casa, arena, mas eu lembro que o ex-prefeito de Betim, né, o Vitório Medioli, apresentou um projeto, né, da construção da arena, e você já comentou sobre isso, e qual que você está esperando assim, essa evolução? Você acha que a arena, se eu não me engano, foi ali perto do Romero Gil, Isso. ali, tem até uma foto do terreno, que é um terreno grande, né? Isso. Como é que dá uma pincelada na gente assim nessa? Você chegou a comentar no início, mas nessas questões de casa, arena, campo, o que vocês estão curto, médio, longo prazo? A gente sabe que não é uma coisa rápida. A curto prazo, como eu disse antes, é o Betim, carreira solo, viabilizar um local ou na própria Arena Vera Cruz, para que a gente tenha uma infra melhor ano que vem para atender o nosso torcedor. Esse projeto é um projeto que a gente desenvolveu em parceria com o município, né? No momento, a Prefeitura de Betim fez a doação do terreno para o Betim, que hoje é de propriedade nossa, para a gente desenvolver, junto com a iniciativa privada, um modelo de gestão para a construção do estádio, né? O terreno hoje é do Betim. Hoje o terreno é do Betim, a gente está conversando com a Prefeitura, foi feito um projeto, né? Aí tem toda aquela parte de aprovação de projeto, né? De licenciamento ambiental, algumas coisas de um projeto que foi feito, elas sempre têm que ser alteradas para atender alguma demanda. A gente está fazendo um estudo de impacto de vizinhança da obra também para impactar o mínimo possível de maneira negativa, né? Os arredores do estádio ali, para a gente definir depois de fato qual vai ser o modelo de construção, se vai ter uma participação de um investidor terceiro, se a gente vai fazer algum tipo de parceria público-privada com o município para desenvolver essa arena também. Acho que uma realidade final sobre a concretização do início de obras desse estádio é 2025, e paralelo a isso a gente está desenvolvendo um projeto de investimento menor e de curto prazo para a gente ter condições de ter os jogos aqui em Betim ano que vem numa estrutura menor. E quais são essas estratégias? Você até falou da questão do impacto da vizinhança, tudo, de conseguir, né, o clube cada vez mais se aproximar com a comunidade local, com o torcedor, com a gente da cidade de Betim. Na verdade, acho que esse é o desafio do sucesso, né? Lá atrás, e como eu pude participar, e até falei aqui anteriormente de outros projetos de futebol que existiam aqui na cidade, acho que eles já nasceram mortos, na minha concepção, tendo participado de dentro, porque os clubes não jogavam aqui. Não tem como você ter um clube de futebol numa cidade, que muitas vezes leva o nome da cidade, mas que não joga os seus jogos aqui. Né? A gente imaginar que um morador do Citrolândia, do Teresópolis, do PTB, vai sair na casa dele do sábado ou no domingo e vai deslocar lá para Divinópolis ou para Nova Serrana, para ele torcer para o time que é da cidade que ele vive, que ele gosta, é muito difícil, né? Então, para criar esse pertencimento, algo era absoluto, que era mandar os jogos aqui. Inclusive, esse ano a gente teve proposta para vender o mando de campo do jogo contra o América e não vendemos. Mesmo abrindo mão de uma receita financeira de estabilidade, eu entendi que nesse momento agora isso era fora de cogitação e continuo com essa opinião, mesmo para adiante. Entendeu? Conta pra gente esses bastidores que a gente que tá assistindo, né, esse podcast, desses bastidores desse mercado da bola de venda de mando de campo. Que joga, né, leva para Brasília, leva para os locais grandes onde é que tem torcida. Como é que é isso? É porque tem as empresas hoje que faz gestão de bilheteria das partidas, né? Então, tem acontecido muito em Brasília, porque o Mané Garrincha, que é um estádio, né, grande, feito para a Copa do Mundo lá, ele é ocioso, né? Não tem grandes jogos de futebol, então tem uma empresa de Brasília que normalmente compra mando de campo de jogos, de campeonato estadual, mas do Brasileirão também. Então, esse ano, se não me engano, teve jogo do Mineiro em Brasília. Acho que foi não sei se foi do Itabirito ou do Atlético, mas teve. Atlético e Cruzeiro, né? Foi em Brasília, se não me engano. Do Itabirito eu sei que foi no ano anterior. Então ela compra, te paga ali um valor X, independente do público que vai estar presente, e fica com o direito de comercializar e ela os bilhetes faz o evento, da maneira dela, com a logística por conta dela, os clubes vão com a logística paga por ela, e o que eles venderem e der proveito financeiro lá é de responsabilidade dela também, é o lucro dela, né? Mas para um clube do nosso tamanho, em ascensão, querendo criar vínculo com o torcedor, eu acho que isso é uma receita que ela é desprezível do ponto do relacionamento, né, do torcedor estar perto, todos esses anos brigando pelo acesso, estando ali, a presença popular cada vez maior, aí você, na hora que vai receber um Cruzeiro, um Atlético, um América, você vai levar um jogo para Brasília, vai levar para Uberlândia, não faz sentido, né? Então a gente está trabalhando do outro lado, completamente diferente, da gente tentar estabelecer uma infra cada vez melhor aqui, né, com mais facilidade de mobilidade para o torcedor,
para mais conforto dentro da arena também, para a gente se desenvolver mesmo. Acho que a cidade já comprou a ideia, né? Até um agradecimento que a gente faz direto. Acho que a cidade acreditou. Hoje o clube é um clube popular mesmo, não é um clube central. As pessoas deslocam de longe para poder ir nos jogos. Mas a gente quer manter isso, melhorar, flexibilizar, porque esse é o caminho de sucesso. Aí se a gente tiver os 400 e poucos mil aí, 500 mil habitantes da cidade de fato engajados com o nosso projeto aí, com certeza vai ser sucesso. Tem o sócio torcedor do Betim? A gente tem, mas a gente está remanejando ele em função das mudanças de competições que a gente tem pro ano que vem, né? Até então a gente só tinha competição para 3, 4 meses, né? O que era uma dificuldade de venda do sócio torcedor, né? Você tem que criar uma programação de ano inteiro. Quem compra tinha que pagar o ano inteiro, mas ele só tinha a entrega do Betim mesmo durante um período curto do ano. Então a gente paralisou ele agora, está remodelando para o ano que vem, porque ano que vem a gente já tem garantia de campeonatos no mínimo até o final de outubro, né? Então a gente vai poder ter condição de entregar mais para o torcedor, isso com relação a desconto em jogos, produtos e mesmo em lugares reservados na arena para a pessoa poder escolher. Então isso tudo a gente vai finalizar até o final de julho aí para poder apresentar para o torcedor, já com a garantia do local onde serão mandados os jogos. Ô Fred, 2026, então o Betim já está na Série A do Campeonato Mineiro e a Série D do Campeonato Brasileiro. É isso? Garantidos, o profissional tem essas duas competições já garantidas, né? O Campeonato Mineiro da primeira divisão e a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente precisa que Cruzeiro e Atlético, os dois, entrem diretamente na terceira fase da Copa do Brasil para que eles abram a vaga para a gente. Se isso acontecer, e aí tem uma série de combinações. Se porventura eles classificarem para Libertadores, eles já vão direto para a terceira fase da Copa do Brasil. Se um deles for campeão da Sul-Americana, também. Se um deles for campeão da Copa do Brasil, também. Se isso não acontecer, ainda tem um número de equipes que vão pelo ranking da CBF e classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. De fato, se os dois entrarem direto na terceira fase da Copa do Brasil, esse ano o Cruzeiro entrou direto, né? E o Atlético não. Se os dois entrarem, a gente entra na Copa do Brasil também. Então, a gente ainda tem uma possibilidade do Betim, ano que vem, em 2026, disputar Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro. Exato. E é uma curiosidade minha mesmo. Esses custos de deslocamento, por exemplo, Copa do Brasil, Série D, isso, o time que arca, a CBF, como é que é isso? Não, o Campeonato Mineiro é 100% clube, né? E Série D e Copa do Brasil, CBF, né? Então a despesa de passagem, hotel dos jogos fora, é 100% de custo da CBF, né? Só o Campeonato Mineiro, que aí cada clube... cada Campeonato Mineiro, logística dos clubes. Campeonatos nacionais, logísticas da CBF. Interessante. Que é o que faz o clube crescer, né? Que é importante, né? Porque num campeonato da Série D, principalmente hoje, é um campeonato realmente nacional. Muito mais que a Série A do brasileiro, que se você pegar, ela tá dividida muito entre Sul e Sudeste. Você tem poucos representantes de Norte e Nordeste, né? Já a Série D não, né? Como ela é dividida as vagas pelos campeonatos regionais, cada campeonato tem um número de vagas, então você tem representantes de todos os estados do Brasil, né? Então a primeira fase ela é regionalizada, mas você classificando, você vai pegar time aí do Norte, Nordeste... E aí a logística é importante. E o presidente vai viajar com o clube? Sempre viaja, acompanha todos os jogos. Ah, bacana. Fred, o Betim tem essa origem no trabalho social, né, e na força de base. Atualmente, para além do futebol, o clube tem algum projeto em curso? Tem, a gente tem um projeto já acontecendo desde o ano passado social, com 5 núcleos de futebol social, e aí 100% voltado para o social mesmo e não para o alto rendimento. Até acabaram saindo meninos de lá ano passado, que a gente fez a transição para as nossas equipes de rendimento, mas é um projeto social. Em 5 núcleos, ano passado a gente tinha núcleo no Teresópolis, no PTB, no Icaivera, e tem mais 2 núcleos. E a gente estava agora voltando com essas atividades e remodelando. A ideia nossa é a gente ter pelo menos 8 núcleos funcionando esse ano e 1.000 meninos. Bacana. Vamos criar um núcleo lá em Estrolândia, porque lá em Estrolândia, Colônia de Santa Isabel, o futebol ele foi uma ferramenta importante de reintegração da questão da rancenias, da década de 60, 70, onde as colônias estavam fechadas. A única forma que você tinha de comunicar com o mundo externo era sair para jogar futebol ou receber um time jogando. Então, se você pegar proporcionalmente ali dos times amadores de Betim, o lugar que você vai ter mais time amador é a região de Estrolândia. Então, você vai ter time lá com 60, 70 anos, Minas, União, Renascença, Santa Isabel, Oeste, Limense, e aí depois vários outros times que vieram depois, Segunda Ceilei, Borussia, Amigos, muito ligado a essa questão da história da hanseníase e do futebol como esse movimento de integração, sabe? Então, assim, fica a sugestão pra gente desenvolver um projeto lá. Semana passada a gente teve uma reunião para tratar desses núcleos sociais e foi um pedido que eu fiz que a gente estabelecesse um núcleo lá, um núcleo novo lá no Estrolândia, né? Desde o início da MDH a gente sempre foi muito atuante lá no Estrolândia.
No início da MDH, a gente utilizou muito o campo do Santa Isabel para atividades. Posteriormente, a gente usa esse ano, está usando muito o Rio Minas para atividades da base também. Se não me engano, até o profissional chegou a treinar lá pontualmente esse ano. Então, assim, a gente sempre está presente lá. A gente tem uma relação boa com as pessoas lá, né? De fato, nos últimos anos, houve projetos que estavam estabelecidos lá e por uma questão de respeito aos projetos que já estavam estabelecidos lá, a gente decidiu aguardar. Como alguns desses projetos já não estão mais lá e a gente fez um estudo que hoje já existe via de se estabelecer um projeto lá, a gente vai, de fato, conversar nos próximos dias agora para a gente levar um braço desse projeto social nosso para lá, para atender as duas vias. Você conhece bem a região lá, para atender bem o social e para, quem sabe também, talvez o projeto social ser uma porta de entrada do menino de lá que quer jogar bola, que quer iniciar, que tem um sonho de ser jogador e que às vezes não consegue deslocar para cá também, né? Nessas categorias sub-10, 11, 12, 13. A gente não dá bolsa, é inviável ainda nessas categorias, a gente não cobra nada, a gente dá todo o suporte, mas a gente também não dá bolsa. E às vezes para um menino do Citrolândia deslocar para treinamento aqui no centro é mais complicado. A gente tendo um braço lá fica mais fácil. De fato, a gente vai no próximo mês de maio aí, estabelecer isso e iniciar lá. O que precisar da gente lá na comunidade, a gente está de braços abertos para poder ajudar no que for necessário e preciso. O mais importante é o engajamento, né, da população, da comunidade, principalmente da comunidade do futebol, né? Deixar claro que a gente está aberto para todo mundo, para todos os clubes, o Betim tem que ser de fato aí uma porta da gente levar uma outra oportunidade de vida para os meninos, né? Então todos os clubes lá, os representantes estão convidados, quando a gente for iniciar o núcleo lá também a gente vai formalizar esse convite, as portas estão abertas. Bacana. Fred, você trouxe 2 presentes legais aqui para os nossos ouvintes do podcast Uma Boa Prosa. Essa é o manto sagrado? Essa é a camisa branca nossa. Vou abrir pra gente ver aqui. Isso aqui vai ser sorteio, viu, gente? Vai ser sorteio ao símbolo, o escudo do Betim Futebol Clube. Então, o programa, o podcast Uma Boa Prosa, ele sempre sobe na quarta-feira. Então, ó, a partir de quarta, subiu o programa, você vai ter que seguir o podcast Uma Boa Prosa, seguir o Instagram do Betim. Como é que é o Instagram do Betim? @Betim Futebol. @Betim Futebol Clube e comentar lá no Instagram, eu quero. Nós vamos botar esse vídeo, esse corte. Legal. E vai ter que comentar lá, eu quero. E aí, quando for no domingo, depois que o programa saiu, a gente vai fazer um sorteio lá das 2 camisas, depois a gente vai entregar. Legal. Um plano aí, um presente, né, do Betim, uma camisa oficial, bonita, pra gente criando essa identidade com a cidade, com o time. Já tem torcida organizada, né? Mais de uma torcida, eu acho legal isso também, né? Dessa questão desse envolvimento, né? Tem uma torcida que, na verdade, tem uma representatividade que é a Gladiadores, que está desde 2019, né? Agora, no último ano, se não me engano, foi criada a torcida jovem também, a Betim Gola, enfim. Que a gente sempre quer que os movimentos sejam feitos com o mesmo intuito, né? De desenvolver o clube, de estar presente, de levar o apoio. Acho que quanto mais representatividade e movimento a gente tiver, melhor. Fred, já chegando assim pro final nessa boa prosa, queria que você falasse da expectativa para 2026, né? Fiz tanta coisa que nós já falamos aqui. Como é que tá o coração do dirigente para 2026? Um clube jovem como o Betim, uma temporada como a gente vai ter no ano que vem, é sempre almejada como objetivo, né? Que a gente pudesse ter calendário realmente, né? Você montar um time de futebol, profissionalmente falando, para disputar competição de 3 meses é sempre mais difícil. É um obstáculo grande que a gente tem na contratação, principalmente. Você vai concorrer contra quem está oferecendo um contrato de 1 ano inteiro para o jogador, é sempre mais delicado, né? Então a gente está conseguindo se organizar agora com o tempo para esse calendário do ano que vem, que foi esperado durante muito tempo. Houve uma mobilização muito grande esse ano de 2025 nos jogos do Betim, a cidade, todo lugar que a gente ia falava, né? O jogo contra o Cruzeiro ficou marcado. Então a gente espera que ano que vem isso dure o ano inteiro, né? Que a gente consiga levar isso para a temporada, que a gente faça um campeonato mineiro tão bom quanto o desse ano. Nós fizemos a terceira melhor campanha geral do campeonato, não classificamos por elementos do regulamento, né? Perdemos um jogo só, que foi o jogo que a gente perdeu pro América em casa, de 1-0, gol de pênalti. Então, quase que a gente sai invicto do campeonato. Então, a expectativa nossa é essa, ser tão competitivo quanto a gente foi esse ano, tendo naturalmente que tem uma regularidade maior, porque os objetivos são maiores e os desafios da temporada também. Fred, obrigado pela sua disponibilidade em participar, né, desse
podcast Uma Boa Prosa. O Betinho que ajuda a gente, né, nesse projeto, entrou logo no início, né, e a gente está muito animado aí para esse ano de 2026, a gente continuar junto, e aí esse calendário do futebol, na hora que começar a aproximar, a gente vai fazer, né, mais coisas, debate sobre futebol, trazer jogador, vamos fazer uma coisa mais próximo, né, agradecer, né, por essa parceria, por essa disponibilidade, e falar que as portas estão abertas, né, pra gente realmente aproximar esse time, né, cada vez mais da cidade, e te parabenizar por esse trabalho, né, de levar, não é só futebol, é levar sonhos, né. Exato. A gente sabe que o futebol é um dos esportes mais populares do Brasil, então você está levando sonhos para essas crianças de Betim. Te parabenizar, te agradecer e deixar as portas abertas. Obrigado, eu que agradeço. É sempre importante a gente falar do trabalho, né? Para as mais diversas opiniões e públicos também, não só centralizado no público do futebol, né? Acho que todo mundo que te conhece, que acompanha o podcast aí vai estar podendo ver falar um pouquinho do Betim e dos outros pilares nossos também, não só do futebol de rendimento, né? E dentro desses pilares até fazer uma consideração que eu acho importante, que a gente forma muito profissionais também. O Betim é uma porta de formar profissionais que querem trabalhar no futebol. Então, assim, diversos profissionais que trabalharam aqui, que estão no Cruzeiro, Atlético, América, Red Bull Bragantino, teve no Palmeiras. Então é uma porta também, e a gente gostaria cada vez mais que a gente tivesse os profissionais trabalhando no clube da cidade e da região mesmo. Então, para quem quer trabalhar no futebol, sonha, estuda, se capacita para isso aí, as portas estão sempre abertas. Ficar de olho lá nas nossas redes sociais, que a gente está sempre postando as oportunidades de estágio e de emprego mesmo. É um desafio, uma porta que a gente tem de transformar a vida das pessoas. E são vários profissionais, né? Você pega, né, educação física, da área da saúde, fisioterapia, são... A gente pega o Cauã, que é treinador da Portuguesa hoje, que é aqui de Betim, né? Ele é de São Paulo, mas viveu aqui, nós somos amigos. Foi treinador do América ano passado, né? A temporada fez o Campeonato Mineiro e a Série B, tá na Portuguesa, é daqui. A gente teve treinadores recentes agora na base do Cruzeiro, do Atlético, teve no Flamengo. Então, enfim, é uma porta, é um outro mercado complexo de se entrar, que a gente tem a oportunidade aqui próximo aqui de projetar. Eu não tenho números, mas eu tenho certeza que o Betim é o clube que, além de revelar mais jogadores, revela mais profissionais para o mercado. Sempre quando o Cruzeiro, Atlético precisa de um profissional específico, o primeiro lugar que eles vêm é aqui. Nos últimos anos, supervisores mesmo, tanto de categoria de base quanto de profissional, a gente deve ter perdido aqui para o mercado uns 5. Então, o Renan saiu, o Guilherme saiu, a Camila saiu, o próprio Evandro que trabalhou aqui saiu. Então, assim, a gente está colocando os profissionais no mercado e isso é uma demonstração que o projeto é visto e é sucesso, né? E é respaldado, né? Porque com certeza. Se os grandes estão buscando é porque sabem que tem qualidade. Quando precisa, sempre vem aqui primeiro. Fred, obrigado. Obrigado a todos os nossos telespectadores desse podcast Uma Boa Prosa, né? Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.